Olá, espero que você esteja muito bem. Bem-vindo a esse conteúdo, bem-vindo a esse vídeo, bem-vindo a esse canal com reflexões bíblicas. Se você não me conhece, meu nome é Roberta, muito prazer e muito bem-vindo. Aqui nesse canal, nós acreditamos que é muito importante nós refletirmos sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, sobre as nossas questões tão complexas da vida. Mas mais ainda, nós acreditamos que refletir com base bíblica, com ensinamentos bíblicos, é essencial para nós darmos passos certeiros na nossa vida. Então vamos lá, feita essa breve introdução, eu quero dividir com você uma reflexão que eu fiz recentemente. Você já percebeu um padrão aí de Deus na nossa vida e que está também registrado na palavra de Deus, que é a seguinte característica: Deus se move no nosso movimento. E aí você que talvez seja uma pessoa mais questionadora, quem sabe diga assim: "Ah, mas aí é muito cômodo dizer que Deus se move no nosso movimento. Então quer dizer que Deus é algo fantasioso aí da cabeça das pessoas que creem nele, porque é o nosso movimento que está fazendo as coisas acontecerem." Olha, fica comigo até o final desse vídeo, vamos refletir um pouquinho sobre isso, sobre esse aspecto da nossa vida, mas eu quero falar com você que talvez carregue uma promessa de Deus na sua vida, mas você está meio desanimado. Você está pensando assim: puxa, mas não está acontecendo nada. Eu faço coisas e não está acontecendo nada. Quero te dar uma palavra de encorajamento nesse vídeo. Te dizer que às vezes demora sim as promessas de Deus para a nossa vida, mas a gente precisa continuar em movimento. Para você que é uma pessoa que crê na existência de Deus, eu vou te dizer o seguinte: Deus testa o nosso coração, Deus testa a nossa fidelidade, Deus testa a nossa perseverança em crer nas promessas dele, em crer na palavra dele para nós. E para você que talvez, como eu falei no início aqui dessa fala, né, que você pensa o seguinte: você é mais questionador e tudo bem a gente ser assim. Deus ama todos nós, inclusive na Bíblia tem um personagem que é o Tomé, que ele precisou tocar nas feridas de Jesus para crer que Jesus estava, né, vivo ali, que tinha ressuscitado. Então, Deus não despreza nenhum coração de nenhum ser humano na face dessa terra, né? Às vezes a gente acha que tudo é ali quadradinho, perfeitinho, que tem um modelo, que tem um padrão. Não, nós somos diferentes. Deus nos criou aí, como a gente vê as flores em formatos e cores diferentes, nós somos assim também, temos personalidades diferentes, cada um pensa de uma maneira, né? Às vezes alguns de nós têm mais dificuldade de crer e Deus nos ama igual. Então, para você que é mais questionador, eu vou te dizer, mesmo que a gente se movimente na vida, às vezes a gente se movimenta, a gente vai para tudo que é lado. Olha, você talvez esteja passando por isso ou já passou, e eu acredito que você vai me dar razão nisso que eu estou dizendo. A gente às vezes corre para um lado e corre para o outro e faz, né? E falta tempo para tudo que a gente quer fazer. A gente acorda lá às 4 da manhã, às 5 da manhã, aquelas alta performance, né? Que é quase uma culpa descansar e dormir. A gente é super produtivo e mesmo assim as coisas não acontecem. E aí eu pergunto: será que está 100% definido, garantido que é o nosso esforço? Será que que essa situação é o que garante o nosso sucesso? Será que o nosso empenho é o que garante o nosso sucesso? Ou será que tem ali uma pitada de sobrenatural, uma pitada aí da mão de Deus sobre a nossa vida, em a gente descansar nele, não se acomodar e deixar de fazer o que é a nossa responsabilidade, o que a gente deve fazer,
mas aquela graça sobre a nossa vida, né? Que mesmo a gente fazendo o que a gente costuma fazer todos os dias, as coisas elas vão, né, se desenrolando na nossa vida. Então, é esse o ponto. O ponto desse vídeo é essa reflexão. Deus se move no nosso movimento. E o nosso movimento, ele sinaliza para Deus, porque às vezes é muito fácil a gente falar da boca para fora, né? Ah, eu creio em Deus, eu acredito nas promessas de Deus para minha vida, mas o que realmente vai garantir, o que realmente vai comprovar, né? Vai ali comprovar que a gente crê no que Deus falou para nós. É o nosso movimento, é as coisas que a gente faz. Assim como um casamento, por exemplo. Às vezes a pessoa tá ali falando: "Ai, meu amor, eu te amo, tu é tudo para mim", né? Só que aí daqui a pouco é grosseiro, ou não considera a opinião do outro, ou faz tudo errado, ou até trai a confiança. O que que valem as palavras? A gente, claro que é tão bom, né, a gente escutar boas palavras, e para Deus eu creio que é maravilhoso escutar da nossa boca, assim, que a gente confia nele, que os seres, né, que ele criou confiam nesse Pai amoroso que ele é. Mas muito mais do que as palavras são as nossas atitudes, e é isso que o nosso movimento, quando a gente tem uma palavra de Deus sobre a nossa vida, e mesmo a gente não enxerga as coisas acontecendo, as coisas demoram, mas a gente continua em movimento. É isso que sinaliza para Deus, sinaliza assim: não, esse meu filho, ele confia em mim. Ele não está vendo nada acontecer, mas ele está em movimento. Ele confia na palavra que eu dei para ele. Deus testa o nosso coração, e não como um Deus maldoso, né, querendo testar ali, colocar à prova o nosso coração, não. Mas até mesmo para a gente amadurecer, para a gente crescer na nossa maturidade, na nossa fé, né? E ver assim, não, a gente vai estar firme, mesmo que as coisas demorem. Quem sabe você carrega uma promessa aí de Deus de restauração da sua família. Enfim, tantas áreas, né, que nós precisamos aí da mão de Deus sobre nós. Quem sabe você carrega uma palavra sobre isso e as coisas estão demorando. Você não vê mudança, não vê coisas acontecendo, mas aí você, quem sabe, estagnou, você paralisou, quem sabe você está desanimado, né? Cansado, abatido, pensando: Deus se esqueceu de mim, cadê as promessas de Deus sobre a minha vida? Eu quero te dar essa palavra de esperança e te dar essa palavra aí que Deus se move no nosso movimento. O nosso movimento sinaliza para Deus que nós cremos, que a nossa fé está firmada nele, na palavra de Deus sobre nós. E mais ainda, que apesar, né, como diz uma música inspirada na palavra, que fala assim: ó, ainda que a figueira não floresça, ainda que nada aconteça, eu vou crer no meu Senhor. Então, isso acaba filtrando a nossa vida, né? Acaba nos colocando uma prova. Realmente nós estamos com Deus porque a gente quer que as coisas aconteçam? A gente está do lado de Deus porque a gente quer benefícios? A gente quer estar perto de Deus porque a gente quer os benefícios que Deus pode nos dar? Os pedidos atendidos que Deus pode realizar na nossa vida? Ou a gente está por um amor sincero, né? Por um amor genuíno da nossa parte? Então, esses momentos na vida da gente, eles acabam provando, testando a nossa fé, testando o nosso coração. E eu quero te encorajar: continue em movimento, continue com a sua cabeça erguida, crendo que Deus não se esqueceu de você, crendo na palavra que Deus te deu, através de outras pessoas ou lá no seu interior. Recentemente eu estava escutando um vídeo, um pastor falando que é maravilhoso a gente receber uma profecia, né? Mas a melhor profecia é aquela que a gente escuta direto de Deus para nós, que é no nosso relacionamento com Deus, na nossa intimidade com Deus. Deus vai comunicando o desejo, o sonho, as promessas de Deus para nós, as promessas que Ele tem para nós.
Então, se você tem promessas de Deus na sua vida, continue em movimento, continue no caminhar, no movimento que Deus sinalizou para você. Nos mínimos detalhes, é tão fácil a gente se desviar, né? É tão fácil a gente se desviar desse caminho que Deus traça para nós. Porque às vezes a gente sabe o que a gente deve fazer, as orientações. Às vezes são orientações bem detalhadas que Deus dá para nós. Ó, faz determinada coisa, faz determinada coisa. Só que a gente não vê resultado e a gente vai esmorecendo, a gente vai indo para outro caminho, né? Então a gente precisa vigiar a nossa vida e perseverar. E eu quero ler para nós, como eu disse, não é algo novo. E a gente vê que é um padrão de Deus, assim, de se mover através do nosso movimento, que é uma história muito conhecida da Bíblia, que é a travessia do Mar Vermelho. Você tem, de repente, nem vai na igreja, mas já deve ter escutado essa história aí, bem conhecida da Bíblia, quando Moisés abre o Mar Vermelho, né? A palavra de Deus, Deus diz, ó, diz pro povo que marche. E Deus usa Moisés ali para abrir aquele mar, para o povo passar. E isso é algo emblemático para nós, porque na nossa vida também a gente precisa marchar muitas vezes com confiança naquele caminho que Deus traçou para nós, naquela palavra que Deus já nos deu. Vamos ler então Êxodo 14. Eu vou deixar na descrição do vídeo, diz assim, ó. Eu vou ler a partir do versículo 13, que diz assim, ó: Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Eles estavam sendo perseguidos quando eles saíram do Egito, que eles eram escravos. Aí depois o exército egípcio foi atrás deles, né? Eles ficaram encurralados e por isso Deus fez esse milagre do mar. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E aí, então, lá no versículo 15, olha que emblemático para nós, olha que maravilhoso também para a gente pensar na nossa vida. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Então, a gente muitas vezes precisa dessa palavra. Essa palavra, ela não ficou estática ali naquela situação, naquele momento. É uma palavra que vai além daquele momento e ela chega até nós, nos dias de hoje. É uma palavra para nós também. Por que você está clamando a mim? Por que você está clamando a mim? Vá adiante, prossiga, marche, ande naquela palavra que eu te dei, diz o Senhor, para nós hoje. Então, vamos ficar com essa reflexão. Deus se movimenta através do nosso movimento e não porque a gente está achando, né, que existe um Deus, que a gente está muito criativo, imaginando que Deus existe e a gente está justificando aí através das nossas ações. Não é isso, porque a gente pode correr para tudo que é lado. Como eu disse antes aqui no vídeo, a gente pode correr para tudo que é lado e a coisa pode ser totalmente ineficiente. A coisa pode ser totalmente sem propósito. A coisa pode ser totalmente sem sentido, né? A nossa corrida, nosso gasto de energia. Mas com a orientação e a palavra de Deus, as coisas são cirúrgicas. As coisas são assim, ó, no ponto certo. E as coisas, elas acontecem, né? De maneira inexplicável. Quantos exemplos, quantas pessoas aí têm de testemunho que as coisas de repente acontecem na sua vida, mas naquele momento que elas estão em movimento, naquele momento que elas estão confiando, naquele momento que elas estão perseverantes na palavra do Senhor. Se você está desanimado com a sua vida, pensando, né, em desistir, pensando, cadê a promessa de Deus para minha vida? Eu quero te animar com essa palavra, eu quero te encorajar com essa palavra. Não desista de crer que Deus se importa com você.
Não desista, não pense que Deus não se importa, que Deus não existe, que você não é importante para Deus, que Deus se esqueceu. Não caia nessa mentira, porque tem momentos na vida da gente que a nossa fé ela é testada. Nesses momentos aí, né, de espera da promessa, momentos de um aparente silêncio de Deus. E nesses momentos é que a nossa fé, ela é testada, nossa maturidade, ela é despertada, né? O mais profundo do nosso ser é tocado, né? Na nossa fé. Então, fique firme, continue caminhando, continue se movimentando dentro da palavra que Deus te deu. Continue crendo que Deus se importa com você, continue crendo que as coisas elas acontecem muito além do nosso esforço, da nossa habilidade aí com as nossas mãos, enfim, né? Com as nossas habilidades, muito além do nosso poder. É algo sobrenatural, é algo que realmente é a mão de Deus na nossa vida quando as coisas acontecem de forma inexplicável. Então, fica com essa palavra, fica com essa reflexão. E se você gostou, passa para mais pessoas, divide essa reflexão para mais pessoas, dá o teu like também, ajuda bastante aqui o canal. Abraço e até a próxima!